Eu vou tentar falar mais devagar, irmãos. Eu tenho lutado contra esse processo de... Eu não estou conseguindo falar direito, mas eu quero pensar. Qual é o texto, irmão, que você pensa que é o centro de missões? Qual é o texto que você pensa? Qual é o texto que passa na sua mente quando você fala de missões? Eu vou falar sobre missões hoje. É o mês missionário. Qual é o texto que vem? Pode falar, quem sabe aí? Qual é o texto que vem na sua mente quando você fala em missões? Ide por todo mundo e pregue o evangelho. Mas tem mais, hein? Qual é o mais importante então? Qual é o mais importante de missões? A gente coloca esse texto aí de Mateus aí. Inclusive Bira pegou de manhã muito bem aqui. Obrigado, Bira, pela manhã, que edificou a igreja também. Então, a gente esquece, irmãos, que o texto principal está em João 3,16. João 3,16. Por quê, irmão? Sem aquele texto não há missão. Não há missão. Não há missão. O ID está mandando ir, porque o 3,16 já chegou. Já chegou. Nós precisamos pensar no João 3,16 aí. Pode colocar, Daniel, por favor. João 3,16 é o meu texto hoje. Precisa pensar. Eu quero que todo mundo leia comigo hoje, tá bom? Vamos ler pausadamente, devagar. Vou tentar aí realmente caminhar com vocês aí. Porque Deus... Amém? Esse é o texto principal, irmão. Porque Deus deu para alguns, não para todos. Deus deu a graça de salvação para todos. E nós precisamos pensar, Ele deu o seu único filho por nós. Esse é o texto missionário que nós precisamos colocar em nossas vidas, irmão. Nós precisamos encorajar uns aos outros a pensar nisso. Eu sei que a batalha é grande. A gente sabe que o nosso país está carecido. Você viu o filme Missionário? Igrejas fechadas, irmãos, igrejas fechadas. Eu conheço muito o Brasil. Eu vi muitas igrejas fechadas. Aleluia, que a nossa convenção está olhando um pouco por isso. Eu briguei muito por causa disso. Porque a gente fala de plantar igreja. A gente planta igreja. Mas as igrejas que estão fechando, o que a gente pode fazer? Como a gente pode ajudar uma igreja que está fechada, irmãos? Como a gente pode fazer? É como uma família que está desabrigada. Como a gente pode fazer para ajudar uma família? Você pode construir uma família. É fácil construir uma família nova, mas cuidar daquela que estão despedaçada. Como a gente vai fazer? Aquela família que está sem abrigo, como é que a gente vai fazer? Há muitas famílias, irmão, desabrigadas. Há muitas igrejas também abandonadas. Não tem liderança. Como é importante. As pessoas não querem compromisso. Você viu o jovem lá? Aquele jovem convertido, estava tocando lá, aquele jovem, porque ele viu que precisava ali se envolver naquela igreja, precisava realmente doar o seu tempo. Irmãos, como falta pessoas para poder ajudar no ministério. Quantas pessoas faltam? Eu sei que todos aqui têm capacidade, ninguém aqui não tem capacidade. Todos nós somos capazes de fazer alguma coisa para o reino de Deus, amém? Todos nós podemos fazer, podemos nos envolver nisso. Então esse texto diz aí que todo mundo, realmente Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o ponto fundamental. Precisamos analisar isso e perceber. Uma das coisas que a gente precisa perceber aí, vamos estar orando para a gente perceber. Eu quero, antes de orar, eu quero pensar em 3 pontos importantes que a gente vai discutir aqui hoje. O Deus que o mundo precisa conhecer, o evangelho que o mundo precisa ouvir, e também o amor que o mundo precisa ver. Vamos orar, irmão. Pai querido, te damos graças, ó Deus, por essa noite, por cada vida que está. Nós sabemos, ó Pai, que todos que estão aqui é porque tu convocou as nossas vidas para estar aqui nesse lugar. Nós sabemos, ó Pai, que poderíamos ter planos de outros lugares, mas tu trouxe para esse lugar para ouvir a tua mensagem, para que realmente motive as nossas vidas sobre a responsabilidade que temos com o teu reino, Pai. Há quanta terra a ser conquistada, há quantas famílias que precisam ser alcançadas, há quantas áreas que precisam realmente ser dominadas pelo teu Santo Espírito. Abençoa, Pai querido, a cada um de nós nessa noite. Cuide de nós, usa o teu Espírito, Pai,
para falar aos nossos corações nessa noite. Sabemos, ó Pai, que há tanto a aprender de Ti também. Perdoa nossos pecados, tem misericórdia de nós e nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Pensando nisso, irmãos, o Deus que o mundo precisa conhecer, esse é o mundo precisa conhecer o Deus que nós falamos. Mas como o mundo vai conhecer se a gente não falar? Um Deus, irmão, de amor e misericórdia. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que o mundo precisa conhecer é um Deus de amor e misericórdia. É um Deus que está aí presente. Mas como nós vamos demonstrar isso, irmão? Você pode falar para as pessoas que Deus ama, mas se você não ama, como vai saber que Deus ama? Você pode dizer para as pessoas que Deus perdoa. Deus perdoa. Mas você consegue perdoar alguém? Como é que você pode falar para alguém que Deus perdoa os seus pecados se você não consegue perdoar ninguém? Como? Como você pode falar de misericórdia de Deus se você não tem misericórdia de ninguém? Eu já falei aqui, misericórdia, irmão, é formada por duas palavras no grego: misericórdia. Miser vem da palavra miserável, e o córdia vem do coração, um coração voltado pelo miserável. É isso que Deus é. Deus olha para nós que somos miseráveis, mas Deus olhou para nós, começou misericórdia. Por isso que Ele é rico em misericórdia, porque tem misericórdia de nós, nos acolheu e entregou o seu único filho para me salvar, para salvar você também. Amém? Deus deu isso, entregou o seu único filho. Será que nós seríamos capazes de entregar o nosso filho por alguém? Um criminoso? Não, nós não somos capazes, mas Deus é capaz de salvar um miserável como eu, como você, porque Deus amou as nossas vidas. Deus tem desejo de nos abençoar. Por isso que Deus fala ali, Paulo fala aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco. Romanos 5,8, Daniel. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso que nós somos ainda pecadores, mas Deus não olhou para nossos pecados. Ele entregou seu filho lá na cruz por nós. Deus quer o melhor para nós, Ele quer restaurar nossa vida. E há um mundo aí fora, irmão, precisando da nossa vida, para que realmente o mundo conheça esse Deus de amor e de misericórdia. O mundo precisa conhecer, irmãos, um Deus que é amoroso e cheio de misericórdia. Muitas culturas antigas e religiões falsas apresentam um Deus distante, indiferente, mas Deus da Bíblia se revela como aquele que é profundamente apaixonado por nós. Um Deus que está voltado para a nossa vida, para a nossa disposição, também para quê? Para perdoar, para também acolher a todos aqueles que se arrependem. Esse é Deus, esse é o Deus que está aí. É um Deus, irmão, que não olha o meu pecado. Ele matou o seu filho, mesmo sabendo que eu sou um pecador, mesmo sendo. Dois homens estavam na cruz, e Jesus no meio. Um diz assim: Senhor, eu sei que tu está aqui e tu não fez nada, mas eu fiz. O outro assim não falou nada, e Jesus olha para ele naquele momento assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Por quê? Ele não olhou o pecado que ele estava cometendo ali, estava pregado na cruz, mas Deus salvou. Assim mesmo cada um de nós, irmão, tem essa chance também. E há quantos parentes nossos, amigos, que carecem dessa salvação? Depende de cada um de nós, irmão, olhar para isso. É um Deus santo e justo. É isso que Deus é. Olha que Isaías diz aí, 6,3: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, a sua glória enche toda a terra. É isso que nós temos que ver. Isaías 6,3. Deus conhece. É crucial que o mundo conheça um Deus que é justo e santo. É justo. O justo é aquele que conhece a verdade. O justo de Deus garante que o pecador não ficará impune. O pecador não ficará impune, mas um arrependido tem justiça para ele. Um pecador que se arrepende tem justiça para ele, porque Deus restaurará a sua vida. O mundo precisa ser reconhecido, irmãos, reconhecer a justiça de Deus, precisa se arrepender do pecado e voltar-se para Deus. É isso que o mundo precisa, mas depende de mim. Eu tenho que olhar. Às vezes somos negligentes, muitas vezes nós achamos, irmão, que o mundo está difícil.
Você acha que eu também não me revolto? Eu me revolto, não há dúvida. Eu assisto, irmão, jornal desde a manhã, cedinho. Eu assisto todos os jornais da cidade, do estado, do país. Eu vejo vários jornais pela manhã para conhecer. Minha mulher fica até chateada comigo. Eu preciso saber como é que está o Brasil, irmão. Eu preciso saber. Às vezes eu me revolto com alguns casos, mas eu tenho que pensar, irmãos, o que eu estou fazendo como o Senhor com a minha vida? O que eu tenho feito pelo Senhor? O que Deus me salvou, o que eu tenho feito por eles? Há tantos que precisam ser alcançados, mas muitas vezes nós cruzamos os braços e olhamos, o mundo não tem mais jeito, mas Deus tem jeito para tudo, só depende da nossa ação. Eu preciso me voltar para cada um, eu preciso colocar minha vida em ação, colocar minha vida na mão do Senhor, para que Deus haja de maneira correta. Deus não é apenas, irmão, um ser benevolente, Ele também é um juiz justo e condena o mal, mas recompensa aqueles realmente que se arrependem com gratidão. Deus, irmãos, olha para nós com misericórdia, porque Ele quer salvar a nossa vida, Ele quer abençoar a minha vida, a sua família, os seus amigos, os seus parentes, assim como o meu também. Eu tenho clamado, eu tenho pedido para Deus, Senhor Jesus, todos os dias eu peço, por todos, pela igreja aqui sempre, eu coloco, Senhor Jesus, olha pelos meus parentes, minha família, olha pela tua igreja, por cada um. Eu tenho que orar, irmãos. É o meu tempo que eu tenho que ter com Deus. Se cada um fizer essa parte, irmão, Deus ouvirá o nosso clamor e agirá para salvar nossos familiares. Há quantos familiares, irmão, que você conhece, seus amigos, seus parentes que estão aí perdidos na escuridão? Muitos que já passaram por essa igreja aqui, muitos que estão aqui, passaram por aqui, mas estão hoje distantes de Deus, que precisam ser alcançados. Quanto tempo nós gastamos, irmão, em orar por essas pessoas que precisam ser ouvidas por Deus? Porque Ele é um Deus próximo e pessoal, é um Deus próximo. Ele diz assim, Tiago diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Deus diz aí, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Eu tenho que procurar Deus e Deus chegará a mim. Quando eu procuro Deus, Deus me deixa ser achado. Mas se eu não procurar, irmãos, Deus não vai agir. Eu preciso colocar. Deus quer me abençoar, mas eu preciso estar disposto para ser abençoado por Ele. Como que alguém vai te ajudar? Você precisa de uma ajuda. Imagina, você está precisando de uma ajuda, você sabe quem pode te ajudar e você não procura. Você não procura. E você fica passando o dia inteiro e o mês vai passando e você podia procurar uma pessoa que ia abençoar você, você não procura. Então ela não pode resolver esse problema. Deus sabe do nosso coração. Deus conhece as intenções dos nossos corações, irmão. Deus conhece, mas eu preciso chegar a Ele. Ele vem a mim quando eu procuro. Deus quer isso. Eu preciso colocar. Se eu procurar uma pessoa que me ajudará, Ele vai me ouvir e vai me atender. Mas se eu não procurar, não vai saber. Às vezes eu fico vendo. Alguém chega comigo assim: pastor, você sabe que o fulano está doente? Não estou sabendo. Eu não tenho bola de cristal, irmão. Se a pessoa não fala para mim, eu não estou sabendo. O fulano morreu, não estou sabendo. Não falou para mim. Irmãos, eu sou pastor, mas não sou bola de cristal. Eu não tenho bola de cristal, eu não posso ler nada. O fulano está com problema. Tem que falar: pastor, eu estou com problema. Essa semana eu encontrei uma pessoa lá em casa. Eu acho que foi sexta-feira. Eu estava dormindo já. Era 10 da noite. Uma pessoa começou a gritar no meio da rua. Aí depois tocou a campainha, insistentemente. A minha mulher foi lá fora, atendeu o homem, pediu para entrar. Eu recebi ele em casa, me aprontei e recebi ele em casa. Comecei a conversar com ele. Estava com problema de família, mas me procurou, irmão, me procurou. Ele estava lá, tinha sido embriagado também. Eu conversei com ele, oramos ali. Ele saiu de casa mais 10h30, 11 horas. Eu falei: vai para casa agora, descansa, toma um café forte, né? Para que Deus abençoe você. Irmãos, se a pessoa não procura, não tem. Você quer que Deus te abençoe? Procure Deus. Vá lá com Ele. Ele diz assim: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Nós precisamos realmente entrar em contato com Deus. Deus conhece, irmãos. Deus não é impessoal, não está distante, não. Deus é presente, sabe as intenções dos nossos corações, como diz o livro de Hebreus.
Deus da Bíblia, irmão, se apresenta como um pai próximo e pessoal. Ele deseja cuidar daqueles que clamam a Ele. Quando você clama, Deus ouvirá. Clamou o aflito, clamou o aflito. Quer dizer que Deus ouve o aflito, não é o cristão, não. Clamou o aflito, eu ouvirei, independe da pessoa. Um bandido pode clamar ao Senhor e Deus vai livrar ele, sabia disso? Ele clamou, Deus abençoou a vida dele. Por isso que nós vemos muitas vezes Deus dá a vida novamente para alguns, porque clamou a Deus pedindo ajuda naquela hora. Eu já vi várias entrevistas de pessoas dizendo assim: eu pedi a Deus naquela hora lá que eu estava lá, e Deus me livrou da vida, da morte. Deus pode fazer isso, porque clamou. Deus quer, irmãos, restaurar a vida do homem, mas eu preciso estar voltando para Ele. Deus é um Deus, irmão, criador e sustentador. Esse é o Deus que nós precisamos declarar para o mundo. No princípio Deus criou os céus e a terra. Deus, irmão, é aquele que criou todas as coisas. O mundo está aí, nós recebemos toda a bênção de Deus. Ele criou o céu e a terra, tudo. O que nós estamos fazendo aqui, porque Deus nos abençoou. Deus realmente deu a tudo para cada um de nós. Sustenta o universo e sustenta todos aqueles que caminham com Deus. Deus não olha, irmãos, se o fulano é cristão ou não. Deus olha para todo mundo. Agora, a salvação é para aqueles que realmente se arrependem. Essa é a salvação. O pobre, o descrente pode receber benefício? Sim, pode. Só que ele não vai receber salvação, porque Deus é justo. O pecador que não reconhece o pecado, Deus não pode salvá-lo. Não pode. Eu estava falando hoje na sala de batismo. Se não se arrepender do pecado, Deus não pode fazer nada. Deus não pode fazer nada. Eu preciso reconhecer. Até falei com a turminha lá. Se você sabe que precisa de ajuda, tem que procurar Deus e dizer assim: Senhor, eu reconheço que sou um pecador e careço da Tua glória. Eu tenho que reconhecer. Se eu não reconhecer, não posso. Se eu chego para o Juventus me ajuda, mas eu não procuro o Juventus me ajudar, não vai fazer nada. O Juventus vai fazer lá, quietinho. Ele pode até saber por terceiro alguma coisa, mas é assim: o pastor não veio falar comigo, o pastor não veio falar comigo. Se não veio falar comigo, eu não posso ajudar. Irmãos, é isso que Deus está falando para nós. Eu preciso me chegar a Deus, eu preciso me aproximar de Deus. Ele é o Criador das coisas. Eu preciso chegar a Ele e reconhecer quem eu sou diante dele. Eu preciso reconhecer que Deus age na minha vida quando eu coloco diante dele. A visão de Deus, irmão, que criou o mundo e o sustenta constantemente, é vital a entender. Nós precisamos entender a grandeza de Deus, a soberania dele. Eu preciso entender isso. Quando eu entendo, a minha vida se volta para Deus. Quinto, irmãos, um Deus de promessa e esperança. Esse é o Deus que o mundo precisa saber. O mundo não conhece, mas nós precisamos mostrar para eles a verdade. Um Deus, irmãos, que tem promessa. Nós sabemos que hoje, irmãos, a maior parte fala da promessa. Hoje está cheio. É culto da bênção, é isso, daquilo, mas não sabe quem é Deus. Infelizmente, temos muito isso. Várias igrejas têm placas em cima, no alto do prédio, falando dessas promessas de Deus, mas pessoas não têm compromisso com Deus. Todo mundo quer receber benefício. Quem não quer? Por que nós procuramos benefício? Porque nós queremos ser abençoados. Todo mundo. O governo está aí, irmãos, com um pacote grande para abençoar vidas, mas eu preciso reconhecer Deus na minha vida para que Ele me abençoe. Olha o que diz aí Jeremias. Eu gosto muito desse texto. Jeremias diz o seguinte, 29:11: porque eu bem sei, 29:11, Daniel, Jeremias 29:11. Olha o que ele diz aí. O que Jeremias fala? Olha só: porque eu sei, o que eu conheço, os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não lhe causar danos, plano de dar-lhe esperança e um futuro. É isso que Deus quer. Deus quer dar o melhor para nós. Eu que sei que planos eu tenho de vocês. Deus tem planos para cada um de nós, irmãos, mas eu preciso colocar diante do Senhor meus planos. Senhor, Tu sabes da minha vida. Deus, irmãos, quer o melhor para nós, mas como eu estou usando Deus na minha vida? Como eu me coloco diante do Senhor? Finalmente, irmãos, o mundo deve conhecer um Deus que é fiel às suas promessas. Deus tem promessas para nós, só que é um Deus que cumpre as suas promessas, sempre está pronto. Deus não apenas fez promessas, irmão, Ele cumpre cada uma delas, oferecendo esperança e um futuro melhor
para aqueles que confiam nele. Todo aquele que crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Essa é a promessa. Deus vai dar vida eterna. Nós temos a esperança, irmão, de um dia Jesus voltar e resgatar. Eu falei com a irmã Esmeralda agora, Deus está se aproximando, o melhor está chegando, o melhor de Deus está chegando, irmão. Deus está voltando. Nós temos que ter paciência e esperar o tempo de Deus e colocar na mão dele essa confiança. Deus conhece, irmão. Conhecer o verdadeiro Deus, irmãos, em primeiro passo também precisamos compartilhar a mensagem que ele deu. Eu preciso saber, conhecer o verdadeiro Deus é o primeiro passo. Agora, nós precisamos proclamar esse nome, não há dúvida. O Evangelho que o mundo precisa ouvir. O Evangelho precisa ser ouvido. Mas como ele vai ouvir? Como é que vai ouvir, irmão? O Evangelho transforma a vida. Mas como ele vai ouvir? O Evangelho é boas novas da salvação. João está dizendo isso aí, 3,16. O Evangelho da mensagem da esperança. É uma esperança que todos nós temos. Eu estava me lembrando, eu já contei aqui. Eu conheci Jesus, tinha 24 anos. Mas Deus me deu a oportunidade de estudar num colégio batista. Na minha cidade tinha um colégio Ida Nelson, em Manaus. E lá Deus nos agraciou. Meu pai ganhava bem na época, colocou seus 4 filhos lá, naquela escola. E nós estudamos naquela escola. Todo dia, na aula, antes de começar a aula, nós tínhamos que orar, tínhamos que cantar corinhos e tínhamos que ler a Bíblia para começar a aula. Todos os professores eram cristãos, todos eles, todos, a maior parte batista. E eu aprendi muita coisa ali, mas nunca me converti. E aí meu pai passou por uma crise, tirou os filhos de lá, só deixou a caçula lá na escola. Foi a única que completou o curso todinho lá. Minha irmã fez até o 2º grau naquela escola, mas os mais velhos foram para a escola estadual. Nós estudamos lá 2 períodos lá, e ela que realmente fez o 3º grau lá, o 2º grau lá. Nós não, estudamos no público. Mas aquela ideia ficou no meu coração, aquela semente ficou no meu coração, e muitas vezes eu caminhava, pensava em Deus. Eu pensava em Deus, porque Deus realmente trouxe esperança para o meu coração. E um dia Deus ali semeou uma igreja perto de onde eu morava. Eu disse: Senhor, quando aquela igreja for construída eu vou lá. Um prédio simples. No dia que construí eu fui lá. Cheguei lá um dia, lotado, cheinho, 2 fileiras dessas aqui mais ou menos, menor. Eu entrei no banco lotado, alguém me levantou, já até morreu, levantou, me deu a vaga, o pastor americano pregou. Quando ele perguntou assim: quem quer aceitar Jesus? Eu levantei minha mão. Naquela época eu podia levantar a mão, não consigo mais. Né? Levantei a mão e aceitei Jesus em 1980. De lá para cá, irmãos, eu só tenho feito realmente olhar para Jesus, somente 45 anos que eu tenho caminhado com Jesus, 45 anos voltado para Jesus, porque Deus me usou, olhou para mim, olhou para minha miséria e me resgatou da morte e me deu a oportunidade, irmão, de proclamar esse reino de Deus. Nós temos oportunidade, você também já teve a oportunidade, você tem a sua história com Deus. Eu tenho certeza que você tem uma experiência pessoal com Deus, porque um dia Deus tocou no seu coração, você levantou a mão e disse: Senhor Jesus, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da vida. Mas o que você tem feito com isso? Essa salvação que Deus deu, nós travamos muitas vezes. E Deus me chamou para o Evangelho. Deus me chamou, Deus me levou para um outro estado, para que eu conhecesse de maneira profunda o verdadeiro Evangelho. Nós precisamos pensar, irmãos, o Evangelho é mensagem de esperança. Paulo diz assim aos 2 Coríntios: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eles que fizeram nova. O que passou, passou, Deus faz novo. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus, irmão. Hoje somos nova vida. Nós esquecemos disso.
Nós temos que pensar: Deus me deu uma nova vida agora. Eu estava morto no meu pecado, mas Deus me restaurou, me deu uma nova vida, uma nova esperança. Eu sei que Deus vai me chamar e vai me resgatar desse mundo, mas eu preciso voltar para Deus. Eu preciso estar em Deus a cada momento, caminhando com Deus, facilitando com Deus. Eu preciso colocar a minha vida na mão de Deus. O Evangelho, irmãos, é mensagem de esperança e renovação, constatando com a falsa esperança que o mundo está aí. O mundo floreia esperanças, mas elas acabam, elas são frustradas muitas vezes. Mas o de Deus não, ela não falha. Ele promete, irmão, não apenas a salvação, mas uma nova vida em Cristo, libertando o ser humano das cadeias do pecado, libertando a nossa vida da cadeia do pecado. Nós temos que entender que Deus tem um futuro melhor para cada um de nós. O Evangelho, irmão, ele é universal e inclusivo, não da maneira que o mundo está colocando. Ele é inclusivo. O Evangelho, irmãos, é universal, é para todos, e o inclusivo. Ele inclui pessoas ruins no reino. Deus é capaz de pegar um criminoso e dar salvação. Essa semana eu vi um jovem que matou sua mãe só por causa do dinheiro. Matou. Como é que ele teve coragem de matar sua mãe? Matou. São Paulo. Mas se ele se aceitar Jesus, se ele reconhecer seu pecado, ele vai para o céu, que você vai, que eu vou. Ele vai, porque Deus não está olhando o crime, Deus está olhando o arrependimento, mudança, porque Deus quer dar nova vida para aquela pessoa. Deus faz isso. Nós podemos não entender isso, nós não temos o coração voltado como Deus deseja, de perdoar alguém que cometeu algo criminoso. Nós somos difíceis, mas esquecemos que nós também já fizemos muitas coisas horríveis, hein? Quantas coisas horríveis você fez? Mas Deus te perdoou. Deus diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, aleluia, porque se fez novo, irmão. Nós temos uma nova vida, nós podemos utilizar a vida nova que agora renasce dentro de cada um de nós. A oportunidade de virar a folha e começar uma folha branca, escrevendo nova história, porque é isso que Deus quer. Escrever uma nova história da minha vida, da sua vida, porque Deus quer isso, irmão. A mensagem do Evangelho é universal, distinta de todas as outras pessoas, independente, irmão, da sua origem, do seu status. Deus não olha a minha vida, se eu possuo alguma coisa ou não, se eu sou capaz ou não. Deus não olha para isso, Ele olha a minha vida, porque a minha vida é mais importante para Ele. A sua vida é mais importante, não o seu status. Deus não vai levar o nosso status para o céu, Deus vai levar a sua vida para o céu. Deus quer o melhor para você, quer dar o melhor para você. Então a vida, é por isso que ela é inclusiva, ela é a boa salvação oferecida a todos que creem. Aqueles que creem receberão o galardão de vida eterna, e não esquecerá. Deus é inclusivo, porque Ele inclui você no seu reino e leva qualquer um dessa humanidade para ter uma vida santa e reta na sua presença. O Evangelho é transformador e poderoso, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Esse é o Evangelho, irmão. O Evangelho transformador. Paulo diz ainda demais: portanto, rogo-lhes que vocês, pela misericórdia de Deus, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão do mundo, não se moldem, mas sejam o quê? Transformados e renovados a sua mente, para que possam ter capaz de experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito de Deus. Como é que você vai entender isso? Só experimentando. Você precisa experimentar o melhor de Deus, colocar a sua vida diante do Senhor. Senhor, eu preciso experimentar. Eu digo para você: você já experimentou algo maravilhoso de Deus? Você já teve uma experiência, hein, com Deus, que assim, eu vejo que Deus está comigo? Então, compartilhe isso. Compartilhe com alguém, compartilhe com seu parente, seu amigo de trabalho, da faculdade, da escola. Compartilhe com seus vizinhos, porque eles precisam saber disso, irmão. O Evangelho é isso. Eu compartilho aquilo que Deus está fazendo na minha vida. É isso que pode falar. Você vai experimentar o que é bom, agradável e perfeito de Deus, porque é isso que o Paulo fala aos romanos ali. O Evangelho é a resposta
as necessidades espirituais mais profundas. Deus conhece, irmão, cada necessidade. Eu acho que Deus não sabe do seu coração? Ele não conhece suas lutas, os seus medos, os seus conflitos, a sua ansiedade, a sua ansiedade? Deus conhece cada um de nós. Você pode achar que Deus não. Deus me esqueceu. Não, Deus não esquece ninguém, não. Deus sabe de cada um de nós, irmão. Sabe da sua aflição, das suas dúvidas. Ele conhece. Mas nós precisamos reportar a Ele: Senhor, me ajuda a lavar o meu coração, me ajuda a compreender, me ajuda a perdoar, me ajuda a amar. Senhor, eu sei que tenho dificuldade de amar, me ajuda então a amar. Me ajuda, eu tenho dificuldade de perdoar, me ajuda, Senhor, a perdoar alguém. Eu não consigo, eu luto comigo mesmo. Nós precisamos aprender a perdoar. Eu me lembro, irmão, eu falei muitas vezes para minha mulher, está ali, aquela que estava falando aqui. A minha mulher teve problema com o pai na sua infância. Muitos conhecem a sua história aqui. Eu falei para ela: minha filha, você tem que ir lá com seu pai e perdoar seu pai pelo que ele fez com você. Ela não queria, não. Você tem que ir. Nós fomos uma vez em Manaus e visitamos no hospital. Eu digo: tu tem que chegar com teu pai lá e perdoar teu pai, mesmo que ele diga não, mas você vai lá e perdoe seu pai. Você precisa se libertar disso. Você não pode carregar esse peso na sua vida. Ela foi lá e pediu e perdoou seu pai. Perdoou seu pai. O pai dela chorou lá. Tirou um peso de cima da vida dela. Aliviou a sua carga. É isso que o perdão faz. O perdão não alivia o outro, não. Alivia você que está carregando o peso. O peso de não poder perdoar, de não reconhecer o dom de Deus sobre a sua vida. É isso que Deus faz. As coisas mais profundas Deus pode fazer. O Evangelho responde às questões mais profundas da alma humana, oferecendo paz, propósito e reconciliação com Deus. É isso que Deus quer. Deus quer reconciliar. Deus quer lavar a vida. E pessoas andam amarguradas na vida sem poder perdoar alguém. Temos que aprender a perdoar, porque Deus nos perdoa a cada instante. Se você confessar seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. João 1,9. É isso que Deus fala. Mas temos dificuldade de perdoar. Pastor, eu não consigo não. Aquele cara me feriu muito, aquela pessoa me feriu muito, eu não consigo. Mas então clame a Deus para que Deus ajude você a perdoar. Tire esse peso da sua vida. Ame mais, porque Deus é amor, irmão. Ame mais e Deus vai conciliar você. Com certeza Deus vai trazer paz no seu coração e fazer a tua vida prosperar. Ele proporciona, irmãos, a tudo isso, satisfação em plena e vida eterna. É isso que Deus quer. Por isso que Ele diz assim em Mateus 11:28: vinde a mim, todos que estão descansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas. Está aí o texto aí, ó. Tome isso. Deus vai trazer alívio, porque Deus quer isso para nós. Mas se eu não entregar para Ele, eu não vou colocar. Se eu não entender o amor de Deus com a minha vida, irmão, eu jamais vou perdoar você. Eu vou ter dificuldade em perdoar, porque é isso que nós pensamos. Nós achamos que o outro fez pior do que eu, mas esquecemos que precisamos olhar no espelho, irmão. Quem somos nós? Precisamos olhar no espelho, saber que nós precisamos tomar a atitude de Deus. O Evangelho, irmão, é a mensagem que o mundo precisa ouvir, mas é também crucial que o amor seja visto através do quê? Das nossas ações. A Igreja de Cristo precisa demonstrar esse amor. A igreja precisa demonstrar. A igreja precisa demonstrar o amor, irmão, que o mundo precisa ver. O amor sacrificial. Acho que é fácil sacrificar? É difícil. Mas o mundo precisa saber, irmão, que a igreja está aqui, irmão, para mostrar esse amor sacrificial às outras pessoas. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua própria vida. Como podemos ver, Deus deu. Ninguém ama melhor. Deu a sua própria vida pelos seus amigos. João 15:13. O amor de Deus é tão grande, irmão, que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Esse é o amor que o mundo precisa ver. Um amor, irmão, que não hesita em fazer o maior sacrifício por aquele que ama. Esse é o amor. Nós temos dificuldade, irmão. Nós temos dificuldade de amar.
Nós temos dificuldade de perdoar. Ah, pastor, não vou fazer isso não. Ah, aquele cara não merece não. Nós achamos que ninguém merece. Mas eu mereço, né? Eu mereço ser salvo. Eu sempre penso, mas eu fui salvo. Mas Deus olhou para mim, ainda pecador, Deus me amou assim mesmo como eu era. Pecador, Deus me amou e me disse: você está salvo hoje. Mas eu tenho dificuldade. Eu preciso aprender, irmão. Precisamos aprender. Esse amor é a expressão máxima da dedicação, irmão. O amor é incondicional. Mas Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo fala, sendo nós pecadores ainda, Ele amou a esse ponto. Ele é um amor, irmão, que aceita, perdoa, abraça, independente das falhas humanas. Deus olha, nos abraça, nos acolhe, mesmo diante das nossas falhas. Nós falhamos a cada instante, irmão. Quanto nós pecamos hoje? Quanto? Você já fez uma lista que você errou hoje? Faça uma lista. Faça uma lista do seu dia. E Deus perdoou você se você conversou a Ele. É isso, irmão. E nós olhamos para o outro e achamos que ele é pior do que eu. Eu sou pior do que eles. Porque Deus tem me amado e me ajudado a caminhar na sua presença. Eu preciso caminhar com Deus. Preciso caminhar. Eu olhar, irmão, este amor oferecido, irmão. O amor transformador. É isso que o amor faz, irmão. Ele transforma. Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Paulo está falando que nós somos transformados de glória em glória, a cada momento, a cada instante. Deus cuida de nós. O amor de Deus, irmão, não apenas aceita, mas transforma a vida. É isso que é importante. Deus não apenas só amor, mas transforma. Pensando aqui, vamos pensar um pouquinho. Eu já vou encerrar. Quanto você mudou? Quanto Deus deu a chance para você? Quanto você conseguiu mudar a sua vida? Deus deu uma nova chance. Você tem visto o que Deus tem feito na sua vida? Como você era antes e o que você é hoje? As pessoas conseguem ver isso, essa diferença? Conseguem ver? É isso que Deus quer ver, irmão. Aquilo que eu era e o que eu sou agora, transformado, uma nova criatura, de glória em glória. Porque Ele tem poder, irmão, de nos renovar, de transformar a nossa maneira de viver, refletindo a sua bondade e misericórdia em nossas ações. Eu quero concluir, irmão. João 3,16, irmão, nos revela o coração de missões. Deus é que o mundo precisa conhecer, o evangelho que o mundo precisa ouvir e o amor que o mundo precisa ver em nós. É isso que nós precisamos colocar diante do Senhor. Temos a honrosa missão, irmão, de compartilhar essa mensagem, de viver de acordo com o amor, impactando o mundo para a glória de Deus. Após essa impactante mensagem, irmão, você pode tomar uma decisão. Você pode tomar 3 decisões. Eu vou colocar aqui 4. Você pode fazer, irmão, e agir como Moisés. Você pode agir como Moisés. Eu, Senhor? Não, eu não sou capaz de fazer, não. Quando Deus chamou Moisés, Moisés, eu vou usar você para tirar o povo do Egito. Eu não. Eu não tenho capacidade, não. Eu nem sei falar, pastor. Nem sei falar. Senhor, eu não sei nem falar. Nós falamos isso. Deus chama a gente. Ah, Senhor, eu não sei pregar, não. Ah, Senhor, eu não sei fazer isso e aquilo. Nós damos respostas assim. Podemos também ser, irmãos, como Jonas. Quando Deus chamou Jonas para pregar em Nínive, ele fala assim: eu? Jamais. Eu vou pregar para aqueles criminosos que mataram a minha família e minha descendência? Não, não vou não. Eu não vou pregar não. Podemos responder para Deus isso. Podemos responder. Você também pode usar, irmãos, outra expressão. Você pode questionar, irmão, com Abacuque. Você pode questionar com Abacuque. Deus chama Abacuque. Porque eu? Por que eu? Não pode ser o Juvencio? Pode ser o Juvencio. Mas eu não. Pode chamar o Bira, está lá, o Bira está lá. Chama lá todo mundo. Mas eu não. Nós queremos colocar todo mundo na lista. Foi o que Adão fez. Deus falou: Adão, tu pecou. Disse assim: eu não, Senhor. Foi minha mulher que tu me deste. Foi a mulher que me deste, não fui eu não.
Nós queremos transferir a responsabilidade para outros, que Deus está falando conosco. Você pode fazer isso. Cada momento que Deus pode chamar, você pode responder. Agora, você pode tomar uma decisão correta como Isaías. Você pode responder como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A melhor resposta: envia-me a mim. Você pode fazer isso, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, irmão, será salvo. Como pode invocar aqueles que não creram? Como pode invocar? Como crerão aqueles que não podem ouviram falar? Como ouvirão, irmão, se não houver quem pregue? Como pregarão se não houver quem foi enviado? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Eu acrescentei um texto aí. Como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Como é rico aqueles que contribuem para enviar missionários. Aleluia. Eu até acrescentei esse texto lá. São belos os pés que anunciam, mas são felizes aqueles que são ricos, irmão, porque podem contribuir para missões, que podem ajudar a enviar pessoas para pregar o Evangelho. Nós sabemos disso. Precisamos pensar, irmão, o tempo urge, a noite está chegando, o dia está finalizando, e nós precisamos anunciar o Evangelho. Mas há tempo, mas eu tenho que estar disponível para Deus. Senhor, fazer como Isaías: Senhor, eis-me aqui. Eu posso falar, Senhor, mas eu não tenho capacidade. Eu não quero pegar para esse mundo perdido, não. Eu não posso. Não podemos dar muita resposta para Deus. Eu não sei qual é a sua resposta para Deus hoje. Eu não sei, mas vocês sabem qual é a tua resposta. Qual é a resposta que você tem falado para Deus? Você pode falar hoje para Deus: Senhor, eu sinto muito, mas eu não tenho essa disposição, não. Lembra que eu falei domingo aqui, domingo passado? Deus chama Josué com quase 100 anos, cansado, achando que ia receber a aposentadoria. Ah, Senhor, agora eu vou descansar. E Deus fala assim: não, Josué, ainda há muita terra para ser alcançada. Está ali o texto, está aqui, ó. Está escrito bem aqui, ó. Ainda há muitíssima terra para conquistar. Josué 13:1. Leia esse texto. Há muita coisa para ser alcançada. Há muitíssima terra, muito espaço, mas depende de mim, não dos outros. Não é do Danilo que precisa, é eu, não é o Danilo. Nós temos que pensar, irmão, qual é a tua resposta para o Senhor? Nós vamos estar orando aí, vamos cantar mais um hino, né? Tem um hino, né? Tem um hino ainda. Vamos cantar aí. Vamos orar. Pense nisso agora. Qual é a sua resposta para Deus hoje? Deus espera que nós anunciemos a sua vontade. Pai querido, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz, cortante ao ponto de dividir a alma do Espírito, e também discernir as intenções dos nossos corações, Senhor. Tu sabes cada vida que está aqui. Tu conheces também o meu coração, e Tu conheces a intenção do meu coração e de cada um que está aqui, Pai. Sonda-nos, vê se há alguma coisa em mim, Pai, que tem prejudicado o caminhar contigo, e me ajuda, Pai, a acordar para a Tua graça, Senhor, e olhar para o que o mundo precisa, Pai. Ajuda-me a proclamar o Teu reino, Pai. Me ajuda a cooperar, ó Deus, de maneira realmente verdadeira, para que assim almas sejam alcançadas, Pai. Faz brilhar o Teu nome através da minha vida, da minha boca e do meu caminhar, das minhas ações, Senhor, para que assim também o Teu reino cresça e se expanda diante. Olha por cada coração aqui, Pai, abençoa cada vida que está aqui. Eu sei que não estão por acaso aqui nesta noite, eu sei, Pai, mas cuide de cada um, Pai. Prepara cada vida para esse novo tempo. Amanhã será um novo dia, Pai. Amanhã teremos uma nova chance. Amanhã uma nova folha é aberta, Pai, para nossas vidas. E nós queremos reescrever uma nova história, Pai, com a Tua vontade, Pai. Ensina-nos a caminhar contigo, Pai. Ensina, como diz o salmista, a contar o nosso dia de maneira sábia, Pai. Porque nós temos coração sábio, Senhor. Ensina-nos a contar nossos dias, para que nós possamos ter corações sábios, ó Pai. Abençoa cada vida aqui. Cuida de nós, Pai. Perdoa nossos pecados. Tem misericórdia de nós e nos abençoa.
em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmão.